Shanks chegou no capítulo 1079 colocando a banca na mesa, mostrando quão apelão o poder do Haki de uma pessoa tem que ser para sonhar em se tornar o rei dos piratas. Isso com certeza durante 25 anos de história de One Piece foi uma das maiores façanhas que um personagem pôde nos proporcionar. É claro que Shanks esteve realmente na nossa mira durante esses 25 anos. E o que o Oda nos entregou, derrotando 2 supernovas com um único hit, foi algo extremamente absurdo, puxando todo o nível para se tornar o rei dos piratas completamente para cima, dando pra gente uma noção real do que o Luffy vai ter que superar e os demais que estão sonhando com essas possibilidades, inclusive até mesmo o Barba Negra, que podem realmente realizar para conseguir essa façanha total. Mas será que existe uma forma de parar o Haki da observação do Shanks? Será que existe um jeito de conseguir ultrapassar esse poder do personagem? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre uma possibilidade de como Luffy pode derrotar o Haki da observação. Não dá nem pra chamar de avançado mais, né? Acho que a gente tem que dar outro nome ali pra esse Haki da observação do Shanks. Sei lá, ultra ilimitado, né? Instinto superior. Dá pra chamar, acho que de Haki da observação com instinto superior. Mas, brincadeiras à parte, vamos aqui comentar como o Luffy pode ultrapassar esse poder do Shanks. Logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma e compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem detalhes muito importantes pra gente comentar e falar sobre One Piece por aqui ainda. Como visualizamos no capítulo 1079, o Shanks varreu o Kid e também o Killer do mapa. Meio que tipo assim, aposentando ou não o personagem ali da história, né? A gente vai trazer um vídeo específico só pra comentar, né? Como que foram ali os kanjis apresentados nessa narração da parte final. Mas o que importa mesmo é a parte em que o Shanks utiliza o seu Haki da observação pra conseguir ali prever tudo que o Kid iria fazer, tudo que o personagem realmente estava tramando em criar ali no universo de One Piece, como varrer toda a sua frota e até mesmo bater de frente com vários imediatos, com os personagens realmente que estavam diretamente no próprio bando do Shanks, né? Talvez não derrotasse, talvez derrotasse alguns, talvez muitos fossem mortos. É bem difícil pensar que alguém ali da tripulação do Shanks poderia cair para o Kid, mas ao mesmo tempo são 3 bilhões de BRs, um cara que derrotou a Big Mom e possivelmente varreria toda a frota e todas as pessoas que são amadas pelo Shanks. O mesmo personagem fala que quando você aponta uma arma para uma pessoa, esteja preparado para morrer também. Então isso é inacreditável. O que o Shanks fez nesse capítulo 1079 é algo para marcar história. Com um poder extremamente apelão, Shanks está em outro patamar. Como eu falei para vocês, ele nivelou agora o que é, na verdade, o que é ser um Yokon de verdade, né? Porque a gente tinha visto ali, eu vou também trazer um vídeo sobre essa perspectiva, sobre o que é ser o rei dos piratas, o que é ser o rei dos espadachins, o que é ser o rei da maior resistência de One Piece. Nós vamos comentar todas essas perspectivas em um vídeo futuro, mas um ponto interessante aqui é que o Shanks colocou um nível para realmente ultrapassar o personagem e se tornar o rei dos piratas. É necessário ter um poder do Haki maior que o dele, para ter realmente esse patamar e essa performance. E como todos os personagens estão enquadrados nessa possibilidade, deixando o Shanks realmente em uma situação favorável para a sua caminhada para o rei dos piratas. Só que
A gente fica se perguntando, com o haki da observação tão apelão como esse, como conseguir derrotar ele? O Shanks, na sua visão ali, quando ele acaba visualizando o próprio Kid utilizando o seu poder, ele vê minutos. Ele acaba visualizando todas as circunstâncias em minutos, porque ele visualiza o processo, ele enxerga o Kid preparando a arma, ele enxerga os disparos do Kid e ele enxerga as embarcações afundando. Isso não é coisa de 10 segundos, isso não é coisa de 15 segundos ou, sei lá, de 30 segundos. O Shanks consegue visualizar minutos no tempo. Isso é algo realmente marcante para a história e a forma como ele consegue interagir para acabar com o Kid, com a possibilidade que o Kid tinha de varrer a sua frota do mapa. Então, como vencer um poder desse? Como encaixar realmente na história algo que já foi apresentado para nós, mas ao mesmo tempo pode ser a chave para derrotar o Shanks? Simples, modo Nika, modo Baka. Bom, é bem legal ver que todas as peças provavelmente começam a se encaixar no mangá de One Piece. Porque quando a gente consegue visualizar o modo Baka lá em Skypiea, né, quando o Luffy ele tá realmente tendo dificuldades de lidar com o Enel, ele começa a lutar com o personagem, começa a lutar ali contra o deus Enel, e essa figura realmente mostra que o Luffy não tinha como desviar dos ataques, da forma como tudo era previsto ali pelo personagem. E assim, o próprio Luffy decide desligar o seu cérebro, ele decide virar uma grama. Pelas próprias palavras da Nami, o Luffy não estava agindo pelo instinto, mas sim estava deixando o seu corpo agir por conta própria. É como o balançar do vento, né? A Nami mesmo dizendo que o Luffy desligou o seu corpo e deixou com que o vento o levasse, né? Assim, fazendo com que ele reagisse aos ataques automaticamente do Enel. E essa performance dele ali é muito legal, cara, porque o interessante é que toda essa forma do Luffy desligar ali o seu cérebro para poder lutar contra o Enel mostra literalmente um fator extremamente curioso. O Luffy, ele em nenhum momento da história de One Piece, nós estamos falando de 1079 capítulos, em nenhum momento o Luffy teve um balão de pensamento. Isso é extremamente importante para mostrar de que o Luffy, se ele quiser pensar em nada, ele consegue. Se ele quiser pensar em absolutamente nada, ele consegue. E essa interação realmente de que o Luffy nunca teve um balão de pensamento no mangá pode ser a chave para quebrar o haki da observação do Shanks. Quando o Shanks, né, possivelmente, ele utiliza o haki da observação no próprio Kid, ele consegue visualizar todo o planejamento que o personagem iria fazer. Porque antecipadamente o Kid pergunta quantos navios a frota do Shanks tem. E aí o Killer fala a quantidade e depois o próprio Kid fala: ah, tanto faz, é só massacrar a todos. Ele mesmo fala os seus pensamentos, ele indaga ali os seus pensamentos e aí sim ele toma a atitude para poder acabar com a frota. E o Shanks enxerga esse futuro acontecendo na frente dele para acabar com tudo. Só que na perspectiva do Luffy, como reagir com o haki da observação, sendo que você não tem um pensamento, sendo que você não tem um plano? O modo Baka é a forma perfeita para acabar com o haki da observação do Shanks. E o interessante do combate ali com o Enel, da forma como o Luffy utiliza o modo Baka, é um conceito bem interessante, porque o Luffy ele luta, mas ele só consegue desviar. Ele não consegue acertar o Enel ou dar tempo ali para criar uma consequência na época, para criar um contra-ataque ou fazer ali um ataque que seja efetivo contra o vilão. E ele até mesmo fala para Nami que é ali uma boa escolha, é uma boa atitude, mas se ele não consegue criar um poder, se ele não consegue se agarrar a uma possibilidade, de nada lhe adianta. Só que com o modo Nika, por isso que o título do vídeo, modo Nika, modo Baka, é perfeito para isso, porque o Luffy agora, pensando em nada, utilizando o modo Nika e ao mesmo tempo interagindo com o haki da observação, com o haki do armamento e com o haki do conquistador de uma forma completamente aleatória, cara,
aí sim nós teremos o Pica-Pau Biruta de verdade. Desse jeito, dessa forma, nós teríamos o Pica-Pau Biruta. Pensa comigo, visualiza comigo o Luffy com o Haki do Conquistador, com o Haki do Armamento, com o Haki da Observação, totalmente ali no talo, utilizando o modo Nika e também o modo Baka de uma forma aleatória, completamente aleatória, como o próprio Shanks vai prever aonde tá vindo cada ataque, da onde que os combates realmente podem ocorrer, o que o Luffy está pensando. Não existe pensamento na cabeça do nosso protagonista, o que ele quer, ele faz. Então a gente tem essa pista sobre essa performance que o próprio Luffy teve contra o Enel, que pode ser a chave crucial para que ele consiga lutar contra o Shanks futuramente. E o mais interessante é que isso se encaixa a mais um padrão na história de One Piece. Sempre que o Luffy vai lutar contra um personagem na qual é muito mais forte do que ele, automaticamente o personagem busca uma situação para se tornar counter dele. No caso do Crocodile, o próprio Luffy foi atrás ali para lutar com água ou coisa do tipo para ser efetivo contra o rebelde de Alabasta. No caso de Skypiea, o Luffy era o counter natural, já que o próprio Enel tinha uma fruta da eletricidade, enquanto o Luffy tinha a fruta de borracha. Então automaticamente ele era um counter propício disso. O personagem na qual o Luffy teve mais dificuldades para realmente se habitar, para se realmente ali habituar no contexto foi o Kaido. E é por isso que o próprio Luffy teve tantas dificuldades para derrotar o antigo imperador. Ele sendo essa figura de que consegue realmente desligar o cérebro e conseguindo utilizar o modo Nika, todos os hakis que ele possui e também ali a forma como o modo Nika pode interagir ali com um Pica-Pau Biruta, cara, como é que o Shanks consegue prever isso? A forma como o Oda pode trabalhar esse contexto pode ser algo fenomenal. Uma coisa que foi apresentada para nós há mais de 800 capítulos atrás pode ser a chave para que o Luffy consiga, pelo menos, para enfrentar o Shanks de igual para igual durante a batalha.